Boa noite, galera. Boa noite de novo. Vamos iniciar agora, então, um momento muito importante da nossa noite, que é o momento de ler a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que provavelmente não, sim, mexe com todo mundo no caos que a gente está vivendo hoje em dia, o assunto se chama esperança. Acredito que todo mundo entende o que é esperança, porque todo mundo tem esperança. Não importa no que for, todo mundo tem esperança em algo. Então, nosso culto hoje, eu quero pregar com vocês, quero falar com vocês, conversar com vocês sobre esse assunto. Acredito que por conta de umas semanas atrás que eu vivi, foram bem difíceis para mim, talvez me fizeram não ter esperança em algumas coisas. Reprovei num exame que eu fiz, o serviço não estava sendo muito fácil. Enfim, não estou aqui para desabafar, mas para pregar da palavra de Deus, mas me lembrou muito sobre esperança, porque um dos meus colegas de serviço, que não é crente, me alertou quanto a isso. Falou, cara, olha o que tu tem tanta coisa. Tem um cara que está sempre animado aí, um cara que está sempre cantando aí, e agora está desanimado assim. Então mexeu bastante comigo, então me deu vontade de estudar um pouco sobre isso, sobre a esperança. Sobre essa esperança que a gente tem em Deus. Sobre isso a pregação hoje, esperança em Cristo Jesus, em Deus. A palavra esperança significa o ato de esperar algo que se deseja. O ato de esperar algo que se deseja. Desejamos muito alguma coisa. Temos esperança de que aquilo vai acontecer, de que vamos ter aquilo. Eu tenho esperança de que em alguns meses, talvez, ou anos, eu vou ter um carro. Eu espero por isso. É um desejo e é a minha esperança. Eu tenho esperança de que um dia eu vou morar sozinho com a minha esposa e vou formar uma família. Isso é uma esperança que eu tenho. Mas hoje eu quero pregar sobre isso, lembrando de que essas coisas não podem ser a base da minha esperança. Posso esperar nisso? Posso ter esperança nessas coisas? Com toda certeza sim. Não é pecado. Mas eu não posso colocá-las acima de Deus, em minha vida, em você na sua. Tudo que eu falar aqui passou por mim antes, então eu fui confrontado. Não estou aqui para apontar o dedo na cara de ninguém, para falar algo que vá, para uma pessoa. Não, é para mim também, principalmente para mim. Então eu queria começar abrindo com vocês lá em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 5. Se prepara que a gente vai folhear bastante a Bíblia hoje, eu não vou me atentar só a um versículo, mas há vários, tá? Romanos 5, 5. A carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, desculpa. Diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E a esperança não nos decepciona. A esperança em Cristo Jesus não nos decepciona. Não decepcionou, não decepciona e não vai decepcionar. A esperança nesse Deus não vai nos decepcionar. A esperança talvez em um pet, muita gente que idolatra o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito. Isso vai te decepcionar, porque isso um dia vai te deixar. A esperança em uma casa vai te decepcionar, porque um dia algo pode acontecer e tu perder aquele bem. A esperança em uma namorada, em uma noiva, em uma esposa, pode te decepcionar. Porque talvez um dia essas pessoas te deixem. E como eu disse, não é necessário que você não tenha esperança nisso. Pode ter esperança nisso, não é pecado. Mas não coloca a base da tua esperança nisso. Que a tua namorada, o teu carro, o teu cachorro, o teu gato não seja aquilo que torna a tua vida suficiente. Não, não é isso. Então eu queria comentar com vocês hoje sobre 3 características que devem haver na esperança do crente, na esperança do Filho de Deus. Quando eu falo crente aqui, eu estou dizendo todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você não é crente, você deve ouvir isso também, porque a nossa vontade é que você creia. A primeira característica dessa fé, dessa esperança cristã, é que ela é uma esperança viva. Quero que vocês abram comigo, como eu disse, a gente vai abrir bastante a Bíblia. Abre comigo lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. A primeira característica da esperança cristã é que é uma esperança viva. É uma esperança que não é morta, ela é viva.
ela vive em todos os cantos. É uma esperança que transborda a vida. A palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas 2:20 que fomos crucificados com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora vivo minha vida, porque esse filho um dia morreu por mim. É uma esperança viva. Por conta da morte de um homem, hoje a gente pode ter vida. As pessoas costumam dizer, a gente também fala que muitas vezes que a nossa esperança acabou, a nossa esperança morreu. E de fato a nossa esperança morreu, mas ela ressuscitou no terceiro dia. A nossa esperança, a esperança do crente morreu e ressuscitou no terceiro dia, porque nem mesmo a morte pôde segurar esse Deus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Jesus foi morto, mas nele não havia pecado e por isso ele ressuscitou. Ele não pôde ser pago com a morte eterna. Ele não pôde ser pago com esse salário porque ele não fez para merecer esse salário. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia para que hoje a gente possa ter vida. Então, a primeira característica dessa nossa esperança nesse Deus tão grande é que é uma esperança viva, uma esperança que transborda a vida. A segunda característica dessa esperança, eu quero ler com vocês lá em Romanos 8, versículo 25. Abre aí na sua casa, por favor. Desculpa, Romanos 8, 24, tá? No versículo anterior. Romanos 8, 24 vai dizer o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Novamente o versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos. A segunda característica da nossa esperança, da esperança cristã, é que ela é uma esperança salvadora. Nós temos a certeza de que um dia seremos salvos. Sim, cremos que vamos morrer aqui na Terra. Essa carcaça aqui, esse corpo físico, é só um avião, onde eu estou viajando por aqui. Um avião não, né? Um fuquinha, vamos dizer assim. É uma carcaça onde eu sou um peregrino aqui na Terra. Porque eu não sou desse mundo. A Bíblia fala que o Filho de Deus não é desse mundo, mas aguarda para um dia viver, ao lado do Pai dele. É uma esperança salvadora. A gente pode ter a certeza dessa salvação. Eu sou salvo um dia, porque Jesus morreu por mim. Eu compreendi que eu sou pecador e eu tenho certeza da minha salvação. É a minha esperança. É uma esperança salvadora. Ela é salvadora também porque ela se expande aos outros. E quando você é salvo, você tem vontade de professar isso. Se você não está professando, talvez não, é um erro. Porque a Bíblia deixa claro que a gente deve pregar para toda criatura. E lembrando novamente, eu falo isso para mim também, que falho tantas vezes nisso. Quantas vezes no meu emprego, quando eu estudava, eu tive a oportunidade de pregar do Evangelho e fui omisso. Não falei da palavra de Deus para alguma pessoa. Então, a palavra de Deus, a nossa esperança, ela também é salvadora. Porque através dela, mais pessoas são salvas. Através dessa nossa esperança, que é o próprio Jesus, mais pessoas podem ser salvas. E ela é salvadora porque ela é o próprio Salvador. O próprio Salvador é a nossa esperança, e é por isso que ela é salvadora. Então, ela é viva, ela é salvadora. E a terceira característica que a gente pode lembrar e crer que a esperança cristã é e deve ser, está lá em Tito 3, versículos 3 ao 7. A palavra de Deus vai dizer em Tito 3, do 3 ao 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas,
quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Santo Espírito, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, preste atenção no versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A terceira característica dessa esperança em Cristo Jesus é que ela é uma esperança segura. Não é, como eu disse no início do culto, não é uma esperança que se baseia em qualquer coisa. Não é uma esperança que se baseia em um colchão para dormir, uma casa para morar, mas é uma esperança que é segura em Cristo Jesus. Porque Ele não muda, Ele não falha. Nós falhamos, as coisas do mundo falham, mas Cristo Jesus não. É uma esperança que nós podemos ter completa segurança nela, de que não vai falhar, não vai se abalar. Ela não se abala com qualquer coisa, ela está além de bens materiais. Ela não se baseia na idolatria. A idolatria, eu creio que seja um dos maiores motivos da nossa falta de esperança. Como assim? Se eu idolatro alguma coisa é porque eu gosto muito daquilo, tenho esperança. Exatamente. Quando tu idolatra alguma coisa, é porque tu coloca tanto a tua vida naquilo ali que tu não consegue viver sem aquilo. E a partir do momento que aquilo ali cair, aquilo ali acabar, a tua esperança vai embora também. Diferente de Jesus, o nosso Deus. Que além dele ter morrido, subido, um dia ele vai voltar para buscar aqueles que são seus. Então, a minha pergunta que eu tenho para vocês essa noite é: no que tu tem depositado a tua esperança? Nesse tempo de coronavírus, de pandemia, talvez a tua família agora está todo mundo desempregado, estão lutando para não passar fome, sobrevivendo só com o auxílio emergencial do governo. Talvez tu está trabalhando, bacana, legal que a tua empresa não parou. Talvez tu está tendo que se virar nos 30 para sustentar a tua casa, porque só tu e tua mãe trabalham e não tem como sustentar todo mundo. Mas onde está a tua esperança? Está nesse dinheiro que vai vir no fim do mês? Está no teu chefe não te demitir? Está no teu carro, na tua gasolina, na tua moto? Ou está em Deus, que é o supridor de todas essas coisas? Porque quando a comida acabar, não vai ser a comida que vai repor ali. Ela não consegue se repor sozinha. Mas Deus, o nosso Deus é tão grande, tão misericordioso e gracioso, que Ele nos supre. Ele nos dá sustento. Ele nos ama e nos cuida. Eu gosto de pensar sobre a diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu mereço. E graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. Deus, ele é gracioso. Ele é misericordioso com a gente. Ele cuida de nós o tempo todo. Está suprindo todas as nossas necessidades. Então, coloca numa balança aí e tenta perceber quem é que vale mais a pena depois da tua esperança, no mundo ou em Deus. Acredito que Deus vai pesar muito mais nessa balança, porque Ele tem muito mais a oferecer pra gente em questão de esperança. E talvez agora tu ouviu essa pregação, tu ouviu essa mensagem, já conhece Jesus e realmente percebeu que tu não tem colocado a tua esperança nas coisas certas, não tem colocado a tua esperança no lugar certo, que é Jesus na cruz, no renascimento do teu corpo com Cristo Jesus. Eu quero te fazer um convite essa noite de orar a Deus. Enquanto a gente cantar uma música no fim do culto, eu quero que você ore a Deus pedindo por isso. Pedindo pela sua vida. Agradecendo pelo que Deus tem feito, mas principalmente orando, quem sabe consagrando a tua vida a Ele, dizendo: Deus, eu entendi que, poxa, minha vida não está baseada em Ti. Eu não tenho baseado nos Teus preceitos, na Tua palavra. A minha esperança não está em Ti, mas está em Cristo Jesus. Desculpa, mas está nas coisas do mundo. E eu quero colocar em Cristo Jesus. E talvez tu é um outro grupo de pessoa que ouviu essa mensagem agora até o final, mas não conhece Jesus. Beleza, já ouviu falar só de nome, mas não entendeu o que Ele fez, ou agora entendeu o que Ele fez. Veio como um homem, como fala lá em Filipenses 2. Jesus, ele negou o fato de ser igual a Deus, não se apegou a isso. Não se apegou ao fato de ser igual a Deus, se tornou homem, carne, veio até aqui e teve uma morte de cruz. Esse Jesus, esse homem, esse Deus morreu por nós. O quão vergonhoso deve ser morrer nu, pregado numa cruz, na frente de tanta gente. E tu aí com vergonha de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele não teve vergonha quando morreu por nós. Então
Então, meu convite para ti, que não conhece Jesus essa noite, é entregar a vida a Ele. Orar, dizendo palavras simples. Deus não quer um vocabulário eloquente. Deus, Ele se importa mais com um coração cheio de palavras do que palavras sem coração. Não adianta tu orar falando coisas bonitas e não sei o que. Não. Fala com Deus do teu jeito, orando a Deus. Deus, hoje eu entendi que eu sou pecador e eu preciso me arrepender dos meus pecados para que eu venha ter a vida eterna ao teu lado. Não precisa levantar tuas mãos sem rodopiando na tua casa. Nem quer ver uma Beyblade aí. Nem quer ver um ioiô pela casa se batendo nos cantos. Deus, Ele não é surdo. Tu não precisa sair gritando, não. A Bíblia fala em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessar e com o teu coração crer que Jesus é o Senhor, aí será salvo. Com a tua boca confessar e com o teu coração crer que Jesus é o Senhor, aí será salvo. A Bíblia também vai dizer em João 14,6, Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se tu entende português, a língua portuguesa, tu vai lembrar que o a, o o são artigos definidos. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Ele. Não há nada além dele para te levar à salvação. Eu sou o caminho. Tudo longe desse caminho é perdição. Eu sou a verdade. Tudo longe dessa verdade é mentira. Eu sou a vida. Tudo longe dessa vida é mentira. É morte. Então, meu convite para ti que não conhece Jesus é essa noite, no teu quarto mesmo. Baixa a tua cabeça agora quando a gente for orar. Orar. Entregar a tua vida a Jesus. Orar a Ele, agradecendo porque um dia Ele morreu por ti e tu entendeu que tu é pecador. Eu oro a ti, Pai, entendendo que eu sou pecador. Entrego a minha vida a ti. Amém. Você precisa dizer isso para Deus. Entregar a sua vida a Ele. Então, eu quero orar antes de acabar esse culto e depois eu quero cantar uma música com vocês para encerrar o culto. Quero orar a ti, orar a Deus, pedindo pela tua vida, seja você um crente no Senhor, ou seja você um não crente no Senhor. E lembra do meu desafio, tanto para ti que é crente, tanto para você que não é crente. Então baixa a cabeça na tua casa e vamos falar com Deus. Pai, obrigado porque tu tem me cuidado. Obrigado porque tu tem cuidado de cada um de nós. O pessoal que está na live, obrigado por isso. Por mais que às vezes não pareça, a gente pode depositar a nossa esperança em ti. Porque tu é a própria esperança. Obrigado porque tu é uma esperança viva, salvadora e segura. Obrigado porque tu tem cuidado da gente. Cuida de cada uma dessas pessoas que ouviu essa mensagem hoje. Cuida da vida delas, Pai. Aqueles que, quem sabe, em suas casas tomarem uma decisão de aceitarem a ti e possam viver ao teu lado, Pai. Buscarem pessoas que eles confiam para falar dessa decisão que eles tomaram. Eles não venham ficar envergonhados com isso, porque é a melhor decisão que eles podem tomar na vida deles, assim como foi a melhor que eu tomei. Me tirou de um caminho de perdição, de morte, e me levou para um caminho de vida, onde eu posso ter total esperança de que um dia, depois da minha morte, desse corpo aqui, dessa carcaça, eu vou ter a vida eterna ao lado do teu filho e ao teu lado, Senhor. Cuida de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu oro a ti pedindo por cada vida. Que o Senhor, se for da tua vontade, cuide dessas pessoas. Abençoe elas. Leve salvação até elas. Não necessariamente através de mim, mas através de outros crentes que eles conheçam. Que nós, como crentes, não venhamos negligenciar a tua ordem de pregar o Evangelho. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. A gente vai ter o nosso momento de louvor agora. Só vou deixar a coisa ali para agitar. Já volto. Fica aí. Não sai daí. Voltando então, com o instrumento já. Como eu disse, a gente vai terminar esse momento cantando um louvor que a gente já cantou aqui, agora. Tem tudo a ver com esse momento. Tem tudo a ver com entrega. Essa entrega que talvez agora na tua casa tu fez. Tu vai ver essa música que fala sobre isso. A música ela vai nos lembrar que ela vai dizer: te dou meu coração e tudo que é em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu bem. Quando você entende quem Jesus é, não é por medo de
perecer no inferno, porque Ele não veio para morrer por medo por ti. Ele veio e morreu por amor. Então, o nosso convite aqui a você é que você entregue a sua vida a Jesus, mas por amor a Ele. Então, vamos começar esse nosso louvor para dar encerramento ao nosso culto. Uma boa semana para vocês, um bom resto de fim de semana para vocês. Deus continue abençoando a sua vida e não se esqueça, a nossa esperança não deve estar baseada em nós e nas coisas do mundo, mas nas coisas do alto.